Olá, bem-vindos ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus, Amazonas, 120 anos fazendo discípulos de Cristo. Irmãs, Senhor nosso Deus, eu te louvo por mais esses momentos de bênção em que estamos aqui te buscando conhecimento da tua palavra, estamos aqui juntas te louvando, Senhor, agradecendo pela vida, porque tu nos preservaste e tu nos livraste do mal. Que continue, Senhor, a abençoar a cada uma. Senhor, que tu possa atender a cada necessidade de cada irmã, Senhor, conforme a tua vontade. Fica com a irmã Alice, com o estudo que ela vai trazer, que possa calar fundo os nossos corações, que possa fazer diferença em nossas vidas. Senhor, esse mês de maio é um mês especial porque é o mês da família. Queremos pedir a tua bênção sobre nossas famílias, o teu cuidado, Senhor, que nós possamos ser servas dedicadas, possamos estar orando pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, por todos nossos parentes, Senhor, que ainda não te conhecem, Senhor, que tu possas alcançar essas vidas, que nós como família possamos te louvar, render graças ao Senhor e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Pai, atinja aquelas famílias no mundo que não te conhece, por interpretar a família de forma errada, Senhor. E muitas vezes isso causa separações, causa sofrimentos, violências, desunião, contendas. Ó Senhor, tem misericórdia, restaura essas famílias. E que o nosso presidente possa, Senhor, ter um olhar especial pela família brasileira, que ele possa cuidar dessa instituição para que prevaleça. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Em família nós queremos
chegou o mês de maio e neste mês nós temos o hábito de pensar e conversar a respeito de coisas da família. E nesta primeira meditação do mês de maio, nós vamos refletir sobre o papel da mulher cristã na família. E é oportuno este tema porque, devido à quarentena, muitas de nós estamos mais perto da família durante mais tempo do que seria normal, e outras estamos mais longe do que gostaríamos de estar. E qualquer dessas situações pode gerar ansiedade e frustração, e estes dois sentimentos facilmente nos levariam a esquecer o padrão de Deus para nós, mulheres, na família. Também recebemos constantemente influência da sociedade que nos cerca, que nos sugere e modela atitudes e ações contrárias à vontade de Deus. Esta sociedade sem Deus, o apóstolo João, na sua primeira carta, descreve como o mundo que está sob o poder do maligno. Este mesmo maligno é aquele que enganou Eva e fez com que ela e Adão fossem expulsos do jardim, onde havia perfeita harmonia entre os dois para viverem os conflitos causados pelo pecado. Este maligno também nos fará cair usando as sugestões que recebemos do seu domínio se nós não estivermos bem lembrados do padrão do nosso Rei para nós. Então vamos examinar alguns trechos da Palavra de Deus que podem nos ajudar a lembrar este papel tão especial que Deus deu à mulher. Papel que é tão importante que Satanás usa todas as suas artimanhas para destruí-la. Vamos lembrar primeiro como foi no início. Em Gênesis 2, a partir do verso 18, temos o relato da criação da mulher e quero destacar 4 coisas nesse texto. Começando pelo verso 18, nós lemos: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada ou que lhe corresponda. Veja a constatação de Deus que a solidão de Adão não era o ideal. Então Deus criou a mulher para ser companheira, alguém tão diferente dos animais quanto Adão era, e tão imagem de Deus quanto Adão era. E que fosse capaz de compartilhar adequadamente a vida, o trabalho e a responsabilidade de dominar a terra e cuidar do jardim. A palavra hebraica, que é traduzida ajudadora ou auxiliadora, quer dizer literalmente alguém que circunda ou abraça. Implica proteção, segurança, socorro. Várias vezes é usado para Deus, como no Salmo 121, os versos 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus criou a mulher para ser segurança, refúgio, socorro para o homem. E nos versos 22 e 23, lemos assim: E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A mulher é um pedaço de Adão. É o outro lado da humanidade. Foi formada de modo diferente. Ela foi tirada de Adão. Ela tem a mesma imagem de Deus, o mesmo valor essencial, o mesmo fôlego de vida dado pelo Criador. A exclamação de Adão ao ver Eva expressa sua alegria de finalmente ter alguém que lhe corresponda, que lhe seja compatível. E ele ainda declara: ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Estas duas palavras, mulher e homem, não refletem o jogo de palavras usado no hebraico, mas são a mesma palavra com terminações diferentes, que demonstram realmente que a mulher
é um pedaço tirado do homem. Mas o homem, tendo sido criado primeiro, diz Paulo, é responsável por ser líder na família. E ele deve liderar de comum acordo com a mulher. Mas a mulher, tirada do homem, criada em segundo lugar, tem a responsabilidade de seguir a liderança dele, cooperar para que a família atinja os alvos estabelecidos e contribuir para que todos sigam na mesma direção. Ela foi criada para ser cooperadora, companheira e cooperadora. Já no verso 24, a declaração é a seguinte: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Este verso fala da permanência do relacionamento, pois a palavra usada para unir significa literalmente aderir como se tivesse colado. Colados assim, o casal age como uma unidade e não é possível separá-los sem causar estragos aos dois. A mulher foi criada para ter um relacionamento permanente com um homem. No verso 25 é constatado o seguinte: e os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Neste primeiro lar existia transparência. Não havia segredos entre os dois. Eles não precisavam se defender um do outro, nem fisicamente, nem emocionalmente e nem espiritualmente. A mulher foi criada com a capacidade de ser transparente em suas atitudes. Podemos dizer que o relacionamento entre Adão e Eva, nesta hora, era harmonioso. E então Adão e Eva desobedeceram a Deus, e assim o pecado entrou no mundo. E desde esse dia o homem perdeu a noção de liderança e procura dominar a mulher. E a mulher deixou de ser companheira e cooperadora, auxílio e socorro, para dominar o homem. Ao invés de juntos dominarem a terra, no seu egocentrismo e orgulho, eles competem para dominar um ao outro. O valor da pessoa passou a ser calculado em valores monetários, seja para a venda de escravos, compra de uma esposa ou salário de empregado ou empregada. A importância da pessoa provém de sua capacidade de mandar nos outros e fazer valer a sua própria vontade. Mas não é isto que aprendemos do nosso Mestre, Jesus. Ele nos ensina que o nosso valor tem como base o preço pago pelo nosso resgate, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, mas fostes resgatados pelo sangue precioso, o sangue de Cristo. Isto em 1 Pedro 1, 18 a 19. Foi um preço único para homens e mulheres, o próprio sangue de Jesus derramado na cruz. E no reino dele, a importância de qualquer um provém de ser servo. Pois ele diz: quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos servirá. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E isto está em Marcos 10. O amor é a lei neste reino, e a expressão do amor é a obediência. Qual seria então o papel da mulher cristã na família? Qual o padrão de Deus para nós? Há vários textos no Novo Testamento que nos instruem sobre o padrão de Deus para a mulher na família. Precisamos lembrar que todas as exigências espirituais e de comportamento de Deus cabem tanto a homens como a mulheres. Mas hoje veremos alguns textos que nos instruem especificamente sobre o papel da mulher no lar.
Eu não lerei todos os textos e os textos inteiros. Talvez você queira anotar as referências para ler mais tarde e meditar sobre elas. O primeiro texto que nós vamos olhar é Efésios 5, os versos de 21 a 32. E o que quero destacar nesse texto é que Paulo mostra que o relacionamento entre a mulher e o seu marido deve retratar o relacionamento entre igreja e Jesus. A mulher deve ilustrar a atitude da igreja em relação a Cristo. Pois veja como está escrito, no verso 24: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E no verso 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E termina no verso 31 com a seguinte frase: a mulher trate o marido com todo respeito. Aqui, em relação à mulher, há duas palavras-chave: submissão e respeito. A palavra submissão implica em estar em missão, mas seguindo a orientação ou executando planos traçados pelo líder. No caso da igreja, a missão da igreja é glorificar a Deus, amando os irmãos, pregando o Evangelho. A igreja obedece a Cristo como demonstração do seu amor por Ele. Ela faz isto com muita alegria, empenho, fidelidade e bastante planejamento. A missão da mulher cristã na família é glorificar a Deus e retratar esta atitude da igreja, que está sob missão de obedecer a Cristo como demonstração do amor que ela tem por Ele. Jesus mesmo disse: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Por isso, respeite a autoridade que Deus deu para o seu marido. Trabalhe junto a ele na tomada de decisões que estão relacionadas à família, contribuindo com sua percepção feminina. O respeito é evidente também quando levamos em consideração a orientação e os desejos do marido quando tomamos nossas próprias decisões. Deve ser também evidente quando falamos com o marido ou com os outros sobre o marido. Convoque e entusiasme os filhos a seguir a liderança do seu pai. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versos 1 a 6, temos mais instruções. Esse texto ressalta a importância de nos mantermos belas por fora e por dentro, mas enfatiza o valor muito superior da beleza de caráter. No íntimo do coração, diz Pedro, conduta pura e respeitosa, espírito gentil e tranquilo, fazer o bem sem temor. Ele diz que isso pode ser atraente até para o marido que não obedece à palavra. Esta beleza interior de caráter facilita transparência, harmonia e permanência no relacionamento. Aprenda a expressar suas necessidades, ideias, opiniões, frustrações de maneira graciosa, que não ofenda a sua família. Assim como queremos que nossa aparência física não ofenda, o nosso falar e agir precisam ser atraentes também. Todos nós temos traços de personalidade positivos e outros negativos. Aprenda quais os traços de sua personalidade que atraem o seu marido e aprimore-os. Trabalhe para transformar os traços negativos em características atraentes. Trabalhe na sua vida, essas qualidades com o auxílio do Espírito Santo. Os versos 8 a 11, apesar de não serem dirigidas especificamente aos casais,
contém recomendações valiosas para qualquer relacionamento, especialmente o relacionamento entre a mulher e sua família. Pois vejam só como fala: tende todos vós o mesmo modo de pensar, mostrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de receber bênção como herança. Quando a mulher usa a linguagem que edifica ao falar com sua família, todos são ajudados, todos crescem. Por último, vamos examinar o que Paulo diz a Tito ser o papel da mulher na família: ensinar. Na carta que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versos 3 a 5, nós encontramos as seguintes recomendações: ensine as mulheres mais velhas a serem capazes de ensinar o que é bom, orientar as mulheres mais jovens a amar seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Cabe a nós, mulheres, na família, ensinar tanto às nossas filhas quanto aos nossos filhos, homens, o bom relacionamento, como desempenhar o seu papel na família, como respeitar o outro, como amar. As mulheres, as filhas precisam aprender a amar os maridos e seus filhos e precisam aprender a lidar com as tarefas de casa. Isso tem sido uma deficiência muito grande nas gerações mais recentes. Precisamos ocupar o nosso espaço de ensinar. Se nós queremos resgatar o papel feminino na família, nós resgataremos na medida em que entendermos e colocarmos em prática estes preceitos. Que Deus nos ajude.